Deixa eu pregar, irmão. Deixa eu pregar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Oh, há uma unção neste lugar. Crente é assim, irmão. Eles dão risada que eu sou o penteca aqui da igreja, mas é só soprar que eles ficam tudo doido também, né? E o que essa galera comeu hoje tem que dar glória até meia-noite, né? Jesus amado. Irmãos, vamos ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para sedes sacerdócio santo. Diga comigo, sacerdócio santo. 1, 2, 3. Sacerdócio santo. Mais uma vez. Sacerdócio santo. Versículo de número 9, por gentileza. Mesmo capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Amém. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite. E o Senhor me deu uma palavra voltada para esses dias, naquilo que o Senhor está fazendo, para que a gente continue caminhando debaixo daquilo que o nosso pastor tem nos ensinado. Quando a gente assume a tribuna para ministrar, há uma responsabilidade, porque nós estamos entendendo que Deus está se movendo e nós estamos nos movendo debaixo de uma palavra. E nós precisamos estar alinhados para que a palavra que nós vamos liberar venha condizer com aquilo que Deus já está fazendo. E o Senhor falou comigo sobre o sacerdócio dos santos. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com os senhores e com as senhoras, sobre o sacerdócio dos santos. Existem muitas dúvidas que pairam na nossa mente, principalmente para os irmãos novos que estão chegando. Nós falamos muito de profeta, de sacerdote, e a maioria das pessoas não sabe nem o que é um profeta, muito menos o que é um sacerdote. Existe a raiz da palavra, etimologia, muitas explicações, mas de forma bem simples, o sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de trazer Deus para o meio do povo. O sacerdote, ele tem essa responsabilidade de trazer Deus para o meio do povo e ser a boca de Deus para se comunicar com o povo. Por isso, muitas das palavras utilizadas pelos profetas, eles sempre iniciavam dizendo: assim diz o Senhor. Porque não era eles falando, era Deus falando através da boca deles. Se o profeta tem a missão de trazer Deus para o meio do povo, a função do sacerdote é o oposto. A função do sacerdote é levar o povo diante de Deus. O sacerdote, ele tem como ofício apresentar o povo diante do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que o sacerdócio iniciou a partir de Arão. Mas se você levar em consideração que o sacerdócio é levar pessoas a Deus e você apresentar-se diante de Deus, você vai perceber que desde Abel já havia o ato do sacrifício e já havia então ali a função sacerdotal. Quando Abraão oferece um sacrifício, quando Noé oferece sacrifício, eles estão desempenhando uma função sacerdotal. Certo é que quando Deus estabelece as 12 tribos, Deus vai agora regimentar, Deus vai agora criar critérios, Deus vai reorganizar o ministério sacerdotal. A Bíblia diz que Deus vai separar as 12 tribos de Israel e vai pegar a terceira tribo, o terceiro filho de Jacó, por nome de Levi, e vai designar através de Levi que eles cumprissem então o ministério sacerdotal. Seria a tribo de Levi que teria a função de todo o ministério sacerdotal na casa do Senhor. Nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote teria que ser um levita. A Bíblia vai dizer que Levi, ele teve 3 filhos. O nome do primeiro filho era Gerson, de onde vêm os gersonitas. O segundo filho é Merari, de onde vêm os meraritas. E o terceiro filho é Coate, de onde vêm os coatitas. Quando Deus chama Levi e separa a tribo de Levi para o ministério sacerdotal, Deus vai designar para cada um dos filhos de Levi uma função específica nas coisas santas do Senhor. Alguns deles tinham a responsabilidade de montar e desmontar o tabernáculo, outros tinham a responsabilidade da manutenção,
Mas os filhos de Coate, eles tinham uma responsabilidade maior do que os demais, porque eram os filhos de Coate que tinham a responsabilidade de manusear as coisas santas e as coisas sagradas do tabernáculo. É interessante que Levi gerou a Coate, Coate gerou a Amrão, e Amrão vem a ser o pai de Moisés e Arão. Quando Deus chama Moisés em Êxodo 19, no Monte Sinai, Deus vai estabelecer o ministério sacerdotal. E a ordem que Deus dá para Moisés é que Arão, o seu irmão, seria o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Moisés então vai separar o seu irmão, para que ele ocupasse então a liderança do ministério sacerdotal. Arão, por sua vez, vai designar os seus filhos, para que o auxiliasse como sacerdotes das coisas do Senhor. Quando Moisés desce do monte, a Bíblia vai falar, em Êxodo 29, que antes de Arão estar pronto e liberado, assim como seus filhos, de exercer o ministério sacerdotal, eles teriam que passar pelo ritual, chamado de o ritual da purificação. Entre tantos processos que eles tinham que passar, um deles me chamou muito a atenção. Neste processo da purificação, a Bíblia diz que Moisés coloca Arão e os seus filhos, um do lado do outro, com uma vestimenta branca. Ele pega um bezerro e degola o animal, e o sangue do animal, ele é derramado sobre a terra. A lei dizia que nenhum homem podia tocar no sangue, porque se o homem tocasse no sangue, o sangue se tornava impuro. Então a Bíblia vai dizer que Moisés pega um hisopo, uma esponja, e larga sobre aquela poça de sangue. Ele pega uma vara seca, e como não podia tocar com a mão no sangue, ele aperta aquele hisopo com a vara. Quando ele comprime o hisopo com sangue, ele solta a vara, o hisopo, a esponja, suga aquele sangue. Ele pega aquele mesmo pedaço de pau seco e crava naquele hisopo. Quando ele crava naquele hisopo, ele ergue o hisopo aos céus. E a Bíblia vai dizer que o sangue que estava no hisopo encharcado, ele escorre por aquele madeiro seco até tocar o dedo polegar de Moisés. Quando o sangue toca no polegar dele, então ele começa a aspergir o sangue sobre a vestimenta de Arão e dos seus filhos. E quando o sangue batia na roupa do sumo e dos sacerdotes, eles estavam agora sendo purificados pelo sangue daquele animal, o que tornava eles agora legalmente prontos, ou com direito de exercer o ministério sacerdotal. Era uma primícia que Deus havia estabelecido, que eles só poderiam exercer o ministério de sacerdote depois que eles passassem pelo processo da purificação, depois que o sangue fosse aspergido sobre eles. Aqueles que estudam a Bíblia sabem do que eu estou falando. Aqui é uma tipologia de Cristo, aonde Jesus é o hisopo, que lá na cruz morreu em meu e em seu lugar. E o sangue inocente de Jesus foi aspergido sobre cada um de nós, e nos deu a autoridade, e nos deu o legado e a assinatura de direito adquirido, de hoje nós como igreja exercermos o ministério sacerdotal, cumprirmos o ministério de sacerdotes como discípulos do Deus vivo. Porque eu disse para os senhores que o propósito e uma das funções, ou a principal função do sacerdote, era levar o povo diante de Deus, uma vez que Cristo morreu por nós e o sangue dele nos alcançou. Hoje nós temos a autoridade e nós temos o direito adquirido de também levar pessoas a Deus. Porque um sacerdote, ele recebe o direito que nenhuma autoridade desse mundo tem. Porque o juiz tem poder de condenar uma pessoa à prisão, mas os sacerdotes reais que estão aqui nessa noite têm o poder de pegar alguém que está sendo condenado, chegar do lado dele e dizer: cara, eu tenho autoridade de te levar diante de Deus, eu vou mudar o teu destino,
Tu estavas condenado aí para a morte, para o pecado, para a destruição. Mas eu, como sacerdote, baseado na autoridade liberada pelo sangue de Jesus, eu tenho autoridade de te pegar pela mão, e pelo ministério da reconciliação de Cristo na cruz, eu te apresento de novo ao Deus vivo. Alguém está me entendendo? Essa autoridade está sobre nós. Você, moço que estuda em uma faculdade, talvez está rodeado de colegas jogados nas drogas, na prostituição. Lá dentro da faculdade você tem autoridade de sacerdote, de pegar aquele colega que te convida para ir para a balada, para a prostituição, e dizer: não é tu que vai me levar, sou eu que vou te levar, porque eu tenho autoridade sacerdotal adquirida pelo sangue de Jesus. Você consegue perceber isso? Nós, como sacerdotes do Deus vivo, temos a autoridade de mudar o destino de pessoas. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Você pode mudar o destino de pessoas. Quando você convida alguém para ir no GR, você pode mudar o destino de uma pessoa. Quando você abre a tua casa para receber pessoas lá dentro e libera uma palavra sobre elas, você está mudando o destino de pessoas. A salvação do Brasil não vai vir do Planalto, não vai vir do Piratini. A salvação do Brasil vai vir quando os sacerdotes entenderem o seu papel e usarem a autoridade que já está dentro de nós. Nós temos a autoridade e o direito adquirido de levar pessoas até Deus. Nós estávamos entregando sopa alguns dias atrás, que deu frio. Eu, Sócrates, o Marcos, estávamos em Parobé, e nós entregando sopa, e no meio de um monte de mendigo, nós ali dando cobertor para um, sopa para outro, teve um que disse assim: ei, eu quero ajuda. Eu digo: você quer ajuda? Quero. Eu quero ir para um centro de recuperação, quero mudar de vida. Nós dissemos: nós vamos te ajudar. Eu vi que ele tinha um celularzinho, pastor, pretinho, pequenininho assim. Eu disse assim: o celular está funcionando? Está funcionando, eu guardo ele para minha segurança. Aí nós dissemos assim: então anota o número do Sócrates. Deu o número, cadê o Sócrates? Aqui eu vi ele chegando, tá aí? Ele pegou e deu o número dele. Ontem, se eu não me engano, ele mandou um me liga para o Sócrates. E quando ele mandou um me liga, ele disse assim: eu estou precisando de ajuda. Eu liguei para um pastor amigo meu, Alex, tem um centro de recuperação. Disse: Alex, está aqui o nome, está aqui o telefone, liga, pode pegar, que ele está lá na rodoviária de Parobé esperando. O Alex disse: pastor, já estou indo buscar agora, levando para o centro de recuperação, e ele vai ser transformado de um mendigo, vai ser um pregador do evangelho. Não, você não entendeu isso? Aquele moço podia estar morto, aquele moço podia estar indo para o inferno, mas os sacerdotes foram até ele e disseram: não, tu não vai para o inferno, nós vamos te levar para Deus e mudar a história da sua vida. Alguém está me entendendo isso? Você é um sacerdote do Deus vivo. Nós temos esse direito adquirido. Escute o que é interessante, irmãos. Os coatitas, a linhagem de Arão, eram sacerdotes que tinham algumas funções extremamente importantes na casa do Senhor. Tudo que se movia no santo, ou até mesmo no Santo dos Santos, só eles tinham condições de tocar. O que é interessante é que entre tantas funções que eles tinham, tinha uma que me chamou muita atenção. E eu disse: vocês estão muito apagados hoje, então eu vou liberar essa daqui, que eu quero ver se vocês não vão acordar hoje. Eles tinham várias funções, carregar os utensílios, mas tinha uma, pastor Vitor, que é interessantíssima. A gente gosta de falar que o arraial de Israel se movia quando a nuvem se movia, glória a Deus. Mas a nuvem não ia sozinha, o povo ia junto. E tinha algumas coisas que o povo não podia deixar para trás. E uma delas, sabe o que é? O fogo do altar. Porque a Bíblia vai dizer que havia um altar chamado altar do holocausto, onde o povo trazia o seu sacrifício, o animal para sacrificar, e o sacerdote queimava a gordura ali. E aquele altar havia um fogo. E a lei de Deus dizia assim em Levíticos: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pastor Família, eu fui estudar e tentar descobrir quem foi que acendeu esse fogo. Eu fui regredindo na história de Arão, não foi Arão. Vamos lá de Moisés, não foi Moisés. De Levi, também não foi Levi. Aí o Senhor disse para mim: não foi nenhum deles. Esse fogo acendeu quando a minha glória encheu a casa.
Eu disse, não entendi. O Senhor disse, então eu vou te melhorar para ti. Porque se Moisés tivesse acendido fogo, o frio do deserto ia apagar. Se Arão tivesse acendido fogo, uma tempestade do deserto ia apagar. Mas como a minha glória acendeu fogo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque fogo que homem acende, o diabo apaga. Mas fogo que Deus acender, ninguém vai apagar. Não, você não entendeu. O diabo achou que uma pandemia ia apagar o fogo que queima na igreja. Coitado dele. O que o diabo não sabe é que esse fogo quem acendeu não foi homem. Quem acendeu esse fogo foi o Deus que morreu pela igreja. Por isso que esse fogo não se apaga. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmãos? É que eram sacerdotes da linhagem dos coatitas que movimentavam as brasas do altar. Eles pegavam todo dia de manhã as brasas do altar do holocausto e levavam, exportavam até o altar do incenso, aonde era aquecido o óleo e o cheiro subia como cheiro suave ao Senhor. Quando a nuvem se movia, eles desmontavam o arraial. Eram os coatitas que juntavam a brasa do fogo e levavam ela junto para que ela não se apagasse. E quando a nuvem parava, eles derramavam, botavam a lenha e o fogo continuava queimando. Sabe o que eu descobri esses dias atrás? Que quando os portugueses chegaram no Brasil, no ano 500, entre tantas riquezas que eles descobriram aqui, teve uma que deixou eles chocados, porque faltava muito lá. Era uma madeira chamada de acácia. Te falei que ia falar sobre acácia hoje. Eles chegaram aqui, viram a fartura de acácia, e quando foram cortar, viram que a acácia era avermelhada, como uma brasa. Então o que eles fizeram? Começaram a exportar a acácia para a Europa. E todo o continente europeu começou a conhecer o Brasil como brasileiros, que veio antes de Brasil, brasileiros, que significa exportadores de brasa, porque nós mandávamos para a Europa acácia. Não, você não entendeu isso? Vou liberar, é algo profético. No ano 500, Deus já estava dizendo, ei, o Brasil vai ser exportador de brasa. Não é de acácia, é a brasa do Espírito Santo de Deus. Não, você não entendeu. Sacerdotes reais não são exportadores de fofoca. Sacerdotes reais não são exportadores de má notícia. Sacerdotes reais são exportadores da brasa do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está ao seu lado, você é um exportador de brasa. Você te olhou com essa cara que parece que foi batizado no vinagre, irmão. Ele não acreditou no que você falou. Não, diga, você é um exportador de brasa, irmão. Aonde você for, você vai levar a brasa, porque ela está queimando dentro de você. Levante a mão, eu vou profetizar que você vai levar brasa para a sua casa hoje. Você vai levar brasa para a escola, você vai levar brasa para a faculdade. Deixa eu profetizar sobre vocês. Eu sei como estão as universidades, as faculdades. O marxismo está tomando conta, a esquerda está invadindo, e os nossos jovens estão ficando acuados. Mas Deus está levantando vocês como exportadores de brasa. Vão queimar na faculdade, vão queimar nas escolas, vai queimar na empresa. Alguém está me entendendo? Dê um grito de glória nesta noite. Você é um exportador de brasa. Era este o papel dos sacerdotes. Aleluia. Deixa eu encerrar aqui, irmão. Os sacerdotes da linhagem dos coatitas, além de exportar as brasas, eles tinham um cuidado por Deus e um zelo tremendo. A Bíblia vai dizer em Números 16 que 3 sacerdotes, chamado Corá, Datã e Abirão, foram fazer, pastor Daniel, a pior bobagem que eles podiam ter feito. Qual, pastor? Se levantar contra a unção sacerdotal de Arão. Corá, Datã e Abirão reuniram os 250 e foram se levantar contra a unção sacerdotal que Deus havia estabelecido sobre Arão. Porque eles estavam pensando assim, que negócio é esse? Que Deus só fala com Moisés, Moisés fala com Arão, os filhos de Arão são os queridinhos. Que nepotismo é esse? Por que eles não falam com nós? Isso começou a gerar um conflito neles. Eles disseram, não, eu vou tomar o lugar deles. O que Corá, Datã e Abirão esqueceram é que quem chamou Arão não foi Moisés. Quem chamou Arão foi o próprio Deus, que disse a Moisés, eu separei o teu irmão para estar do teu lado.
E quando Deus separa alguém, se você gostar ou não gostar, se você achar que é bom ou não achar, isso não interessa. Se Deus escolheu, está escolhido, irmão. A escolha é soberana, Deus aponta e ninguém tem que discutir. Deus escolheu Arão, mas Corá foi se levantar contra a unção dele. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho uma palavra para ti, Moisés. Chama esse rebelde aqui, coloca Corá de um lado e Arão de outro, e eu vou mostrar qual dos dois eu escolhi e quem é o sacerdote que eu levantei. Moisés chamou os dois e disse: Deus, qual é o desafio? Cada um pega uma vara, cada um pega uma vara seca e jogue no chão. A vara que florescer é um sinal que eu separei este para o sacerdócio. Agora Deus me deu uma palavra, eu encerro liberando algo muito sério. Eu gostaria que você redobrasse sua atenção. Quando Corá joga a vara seca, não acontece nada. Mas para confirmar o ministério sacerdotal de Arão, ele joga a vara, e a Bíblia diz que a vara cresceu, floresceu, mas diz que frutificou. Eu vou repetir isso aqui: a vara cresceu e frutificou. Aí Deus disse para mim, antes de eu vir para cá: o sinal que eu estou dando é 2. A obra vai crescer e a obra vai dar fruto. Não, você não está aqui. O que vai provar o ministério sacerdotal estão diante de 2 sinais. Escute o que esse moço está dizendo. Debaixo do temor do Espírito Santo e da palavra do nosso Pai espiritual, o Senhor diz para mim: eu vou provar a unção sacerdotal desta casa com 2 sinais. Eu vou fazer a obra crescer e vou fazer a obra dar fruto. Se alguém entende isso, dê um salto da cadeira. Fica de pé. Fica de pé.